Olá pessoal, tudo bem? Para nós que somos cristãos, algumas dúvidas surgem e muitas vezes elas ficam na nossa mente sem resposta. E uma das dúvidas que surgem muito na cabeça dos cristãos são exatamente as pessoas que morrem. Para onde é que elas vão? E acerca desse assunto nós queríamos trazer um estudo, tá? Para você saber o estado intermediário dos mortos. Esse é o tema da nossa aula de hoje aqui. Bom, para que a gente possa prosseguir, o estado intermediário dos mortos, para nós que somos cristãos, né, e temos a Bíblia como base e fundamento da nossa fé, ela praticamente traz o local exatamente onde está ou onde estão os mortos, tá bom? Então, acerca disso, nós precisamos entender que o estado intermediário dos mortos ele é dividido em três partes, ou três fases, como você queira aí, tá bom? Quer dizer, a fase da lei, tá? Ou o tempo da lei, a fase da graça, ou o tempo da graça, a fase da grande tribulação, ou o tempo da grande tribulação. O tempo da lei é exatamente o tempo antes da encarnação de Cristo, tudo bem? O tempo da graça começa com a encarnação de Cristo, tá? Até o arrebatamento da igreja. E o tempo da grande tribulação? Ele começa exatamente após o arrebatamento da igreja, a instalação do anticristo, e aí ele vai exatamente até os 7 anos que nós conhecemos aí, né, dito por Daniel, e também o período, podemos dizer, eterno aí, onde justos e ímpios estarão aí ou próximos de Deus ou separados de Deus por toda a eternidade. Tudo bem? Então vamos lá. Sabedor disso, o tempo da lei, que é o tempo antes da encarnação de Cristo, quando as pessoas morriam, elas iam para o local chamado catótera. A catótera, ela nada mais é do que a região baixa da terra, ou regiões baixas da terra. Por quê? Porque as regiões baixas da terra, a gente pode dividir ela em três partes, tá bom? O chamado seio de Abraão, o abismo e o local onde ficavam os ímpios, tá? Qual é a referência bíblica que nós temos acerca disso? Se você pegar a sua Bíblia aí, você pode acompanhar comigo, eu vou ler os versículos para você. Está exatamente em Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o 31. Vamos ler para você entender? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu de morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu, porém, em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés, os profetas, que ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa é uma passagem que Jesus contou, né, para esclarecer o estado intermediário dos mortos na época, ou no tempo, ou na fase da lei. Antes, né, de Jesus ele começar o seu trabalho aqui na face da terra.
Então, nós vemos aqui nesta passagem 3 lugares, tá? Exatamente, que se situam na região baixa da terra ou regiões baixas da terra. Primeiro vai falar do seio de Abraão, a qual Lázaro, que era considerado justo, foi. O abismo, tá? Que é o local que separa o seio de Abraão do local onde estava o rico, que era o local de tormento. Tudo bem? Então, esses 3 locais estavam no seio da terra, tá? Ou então ali nas regiões baixas da terra. Seio de Abraão, onde foi exatamente Lázaro, o abismo que separava, tá? O Hades, onde foi colocado o rico. Tá? Então nós temos essas 3 partes aí. Bom, se nós sabemos onde está então Lázaro, ou onde estava Lázaro na época da lei, e onde estava também o rico na época da lei, qual é o significado do abismo? O significado do abismo, que era o local entre o seio de Abraão e entre o Hades, é o local onde foram colocados os demônios que se rebelaram na época do grande luzeiro, conhecido também como Lúcifer, e o seu nome original é Reilel Ben Shahar. Então, alguns demônios foram trancados no abismo, outros foram parar nas regiões celestiais. Nós não vamos falar isso porque não é objeto do nosso estudo, mas eu queria apontar na Bíblia para vocês alguns versículos que dão exatamente certeza que demônios estão no abismo, e Jesus fala exatamente desse abismo aí, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Pedro 2,4. Vamos lá, tá? Para estudar a Bíblia tem que ser assim. 2 Pedro 2,4. Vamos lá, 2 Pedro 2,4. Deixa eu achar aqui. Já achei aqui. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o dia do juízo. Tá? Mas vamos encontrar mais alguns versículos que nos dão exatamente parâmetro para isso. Judas, versículo 6, porque Judas não tem capítulo, né? É um único só, então a gente já fala somente o versículo, tá bom? Judas, versículo 6. Vamos lá. Já está aqui. Vamos lá. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Está escrito mais aí para você, uma referência bíblica, tá bom? Vamos para a terceira referência bíblica, Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 20, versículo do 1 até o versículo de número 5, tá bom? Vamos lá? Então vi descer do céu um anjo, e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechando-o e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então tá aí, pessoal, os 3 locais onde os mortos eles eram reservados, tá bom? Vamos dizer assim. Então, tirando essa dúvida, e agora no tempo da graça? No tempo da graça já é um pouco diferente, tá? Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, tá? Ele vem fazer o trabalho sacerdotal dele aqui na terra durante 3 anos, 3 anos e meio, e ele morre. O que acontece? Quando ele está na cruz do Calvário, ele faz uma promessa para o ladrão da cruz. Você lembra?
Isso aí está em Lucas capítulo 23, versículo 39 a 43. Vamos lá? Lucas capítulo 23, tá? Vamos achar lá? 39 ao 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando em igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá? Por que Jesus fez essa promessa para o ladrão que se arrependeu, o ladrão da cruz? Porque Jesus, quando morreu, ele estava inaugurando, tá? Lá no céu, em um local chamado paraíso. Então ele promete que agora esse ladrão ele não vai mais descer para a Catótera, tá? Para a região baixo da terra, onde estava o seio de Abraão. Ele vai agora para um local chamado paraíso. Por quê? Porque o tempo da lei, né, ele se encerrou. Agora se começa um novo tempo, que é o tempo da graça. Tá? Mas antes de Jesus inaugurar o paraíso, o que ele precisa fazer? Ele precisa subir até o Pai e entregar o sangue e fazer o trabalho sacerdotal. Tá? Que quando Jesus morre, ele precisa entregar o sangue, fazendo referência ao que acontecia exatamente no tabernáculo de Moisés. Quando o sumo sacerdote pegava o sangue que era aspergido no átrio, ele precisava levar até o lugar santíssimo, que vocês conhecem, e lá apresentar o sangue. Se Deus recebesse o sangue, ele perdoava a todos, porque era um pecado nacional e ele perdoava a todos. Então Jesus precisava fazer esse tipo de trabalho na graça também. E onde está isso? Aí você precisa ir em Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 12. Vamos lá? Não é difícil de achar, não. Hebreus, tá? Vamos lá, rapidinho. Capítulo 9, tá? Hebreus capítulo 9, versículo 11, versículo 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido redenção eterna. Tá aí então, tá bom? Então o que acontece? Antes de Jesus ele inaugurar o paraíso com o ladrão da cruz e mais com aquelas pessoas que estavam na catótera, ele precisou subir ao Pai e apresentar o sangue. O Pai então viu o sacrifício dele, perdoou e permitiu então, vamos dizer assim, que o paraíso fosse inaugurado. Agora Jesus desce exatamente lá nas regiões baixas da terra, no seio de Abraão, pega todos os justos que morreram, tá? E leva para o paraíso junto com o ladrão da cruz. E qual é a referência então que eu tenho de que essas pessoas que estavam no seio de Abraão, elas foram levadas para o paraíso junto com o ladrão da cruz? Aí você precisa abrir Salmos 68, 17 e 18. Salmos, tá? Vamos lá? Salmos 68. Salmo 68. Aqui, achei. 68, 17 e 18. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levando cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo, tá? Para que o Senhor Deus habite no meio deles. E a segunda referência, tá? Eu queria que você olhasse aí, Efésios capítulo 4, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 4, 8 e 9. Vamos lá rapidinho? Efésios 4, 8 e 9.
Por isso diz, quando ele subiu às alturas, que é o trabalho sacerdotal que vocês já entenderam, levou cativo o cativeiro, que era o pessoal que estava no seio de Abraão justo, lá embaixo na catótera, e concedeu concedeu dons aos homens. Tá? Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Tá? Então você percebe aí que quando Jesus morre, tá? A alma dele precisava fazer um trabalho sacerdotal, tá? Que era levar exatamente o sangue no Santíssimo Lugar lá diante de Deus, e aí ele inaugurar o paraíso, descer na catótera, pegar, tá, os justos que morreram no tempo da lei, juntamente com o ladrão da cruz, e levar para o paraíso. E o outro ladrão? O que aconteceu com ele? O outro ladrão parece que não se arrependeu. Para aqueles que não se arrependeram, tá, como exemplificado no ladrão da cruz, nós temos aí o destino dele. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Abra lá rapidinho. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos esta primeira ressurreição. Então, os mortos que são ímpios, que morreram sem salvação, continuam no mesmo lugar na catótera, tá? Lá embaixo, porque eles não podem ressuscitar. Quando é que eles vão ressuscitar? Só vão ressuscitar exatamente para o juízo do grande trono branco, que está também em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o 15. Se você quiser acompanhar, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou-se lugar para eles. Vi também os mortos, grandes, pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda o livro da vida. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte, o inferno, ou além, ou Hades, entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Tá bom? Então o que aconteceu? Esses mortos que são ímpios, eles não vão ressuscitar, tá bom? Como os mortos justos, para usufruírem dos 1000 anos, usufruírem também do local onde foi inaugurado por Cristo, que é exatamente os céus, mas eles vão ficar ali no mesmo lugar e só vão ressuscitar depois dos 1000 anos, não para uma segunda chance, mas para a condenação eterna. E na grande tribulação? Na grande tribulação vai acontecer o seguinte: as pessoas, a igreja que já foi arrebatada, e agora as pessoas que ficarem, que não aceitaram a Cristo, vão passar pela grande tribulação. Quando elas passarem pela grande tribulação, muitas delas vão ser mortas. E o que vai acontecer? Agora, aquele paraíso, ele é fechado. Tá? Aquele paraíso, o tempo da graça, ele é fechado. Por quê? Porque a igreja volta com Cristo para conquistar a terra. Tá? Então o paraíso é fechado. Quando o paraíso é fechado, as pessoas que morrerem na grande tribulação, elas vão para um local reservado chamado debaixo do altar de Deus. Tudo bem? Onde que está isso aí? Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 até o versículo 11. Vamos lá, que nós já estamos terminando. Apocalipse 6, 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente foram. Tá? Agora, segunda referência para você entender o capítulo 6.
capítulo 7, versículo 13 e 14. Um dos anciãos tornou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Esse aqui é o ancião perguntando para João, para ver se João sabe. Tá? Aí João responde no versículo 14: Senhor, tu o sabes. Ele então me respondeu: Estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Tá? Agora, para a gente fechar exatamente esses versículos, Apocalipse capítulo 20, versículo do 4 até o 6. E a gente já encerra por aqui e eu passo para vocês o mapa mental. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem também por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos, que é aquilo que nós falamos que continuaram no mesmo lugar lá na Catótera, não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte, que é a morte dos ímpios, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele para sempre, ou seja, os 1000 anos na terra e por toda a eternidade. Bom, agora eu vou passar para vocês, tá bom? O mapa mental, tá aqui. Deixa eu colocar para vocês aqui direitinho, tá bom? Opa, isso. Deixa eu colocar aqui. Isso. Tá aí, ó. Estado intermediário dos mortos. O tempo da lei, tá bom? Que é esse camarada que morreu. A Catótera, que está um pouco embaixo, tá bom? Escrito aqui. A referência em Lucas 16, 19, 31. A Catótera, que são as regiões baixas da terra. O seio de Abraão, que eu mostrei para vocês. O abismo, com as referências. E os mortos que eram ímpios. No período da graça, tá aí também, tá bom? Período da graça. Deixa eu chegar aqui para você ver. Tempo da graça, isso. No tempo da graça, tá o paraíso aí, tá Jesus morto na cruz juntamente com os 2 malfeitores, ele subindo ali, olha, tá? Exatamente no local para apresentar o sangue, tá? No Santíssimo Lugar, desce no seio de Abraão, pega os mortos, tá? E leva para o paraíso. O seio de Abraão nesse momento é fechado. E o ladrão da cruz também aproveita a oportunidade e vai para o paraíso. Onde nós temos referência, está lá escrito lá em Salmos e Efésios. E o período da grande tribulação. No período da grande tribulação, tá? Exatamente, o paraíso é fechado. Tá? Por quê? Porque exatamente os mortos em Cristo, eles voltam com ele. E aí o paraíso é fechado. Tá? E o pessoal que morreu na grande tribulação, que foi salvo, eles agora estão debaixo do altar. E nós temos a referência aí, tá bom? E aí aqueles que não estão debaixo do altar, não foram ressuscitados, eles estão no mesmo lugar, porque é o lugar dos ímpios, tá bom? E aí nós temos aí as 3 fases, ou os 3 locais do estado intermediário dos mortos, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode nos procurar que estamos aí. Deixe o seu comentário, seu like aí, tá joia, seu joinha, e qualquer dúvida nós estamos aí para responder. Deus abençoe e obrigado pela sua participação. Tchau!